Olá, bem-vindos a mais uma edição do Espaço Empresa, com a época natalícia à porta e a programação de Natal também de Santa Maria da Feira a arrancar esta sexta-feira. Centramos as atenções na importância desta quadra para o comércio local. Hoje falamos sobre o espírito natalício no concelho e sobre as iniciativas da Associação Empresarial da Feira e da forma como procuram dinamizar o comércio local e envolver a comunidade. Connosco em estúdio Alferes Pereira, presidente da direção da Associação Empresarial da Feira. Alferes, bem-vindo. Boas noites. Boa noite, pois isto já está mesmo muito escuro agora. Está. É vale a pena. Boa noite. Vamos falar um bocadinho sobre as iniciativas de Natal da Associação Empresarial da Feira. Já vamos aos detalhes, falar um bocadinho de cada uma delas. Mas antes disso, e num prisma mais geral, como é que descreve este espírito natalício que se vive no concelho e também a forma como a Associação Empresarial da Feira quer potenciar também esta quadra para o comércio este ano? Olha, antes de mais entrar aqui o som ao telemóvel. É importante. Exatamente. Boa noite mais uma vez, Filipe, e aos nossos ouvintes. O momento de Natal tem que ser sempre um momento mágico. Para já, um momento mágico para as famílias, para os mais novos, para os mais velhos também, que muitas vezes são esquecidos nestas alturas, são esquecidos o ano todo e nestas alturas ainda mais, portanto, para toda a família, mas também um momento mágico para o comércio, para as empresas, neste caso falando de Santa Maria da Feira, da região de Santa Maria da Feira, para as suas empresas, para o comércio, para os serviços, sobretudo até para o comércio. Sabemos que esta quadra é essencial para o comércio. É o balão de oxigênio que muitas vezes sustenta todo o ano. Para salvar as contas. Antigamente o verão também era ali um momento importante, é cada vez menos, um momento importante é o Natal. É o Natal, as promoções, às vezes já não é o produto novo, já é promoções, que o produto novo já se faz a promoção para ajudar a vender. São os nossos comerciantes, enfim, a usar toda a sua dinâmica e toda a sua maneira de contornar a crise para vender, para realizar dinheiro, e é um momento realmente muito especial e espero que também o poder político, as juntas de freguesia, que são importantes, a Câmara Municipal com o centro histórico e toda a zona da feira, mas também as juntas de freguesia, que também estejam dinâmicas. Parece-me que sim, por aquilo que vou vendo, há uma dinâmica muito maior, uma pujança muito maior da parte das juntas, uma percepção de que é preciso aproveitar o momento para, de alguma forma, cativar o máximo de pessoas para a sua freguesia e até as próprias da freguesia, portanto, mostrar-lhes uma certa pujança da sua freguesia, e as juntas de freguesia, como eu dizia, são importantíssimas também para o alcançar esse objetivo, digamos. Exatamente. Uma quadra natalícia essencial para o comércio local, também para a própria restauração, que nesta altura também tem muitos jantares de empresas, também jantares natalícios, é também fundamental, não é, para este setor? Certo. Que está a passar dificuldades também. Todos nós temos 2, 3, 4 jantares, às vezes mais, eu tenho bastante mais, não é? E, portanto, é um momento também da restauração pôr as suas contas em dias, aproveitar. Aqui a parte da feira, na viagem medieval, também consegue, e junto a esta altura o Perlim também, que é também um momento muito interessante. Outras zonas do concelho não têm essa sorte, muitas vezes utilizam as festas populares lá da terra, ou utilizam também as festinhas das tasquinhas também, embora haja sempre discordância, porque depois as associações de alguma forma fazem concorrência aos restaurantes na terra, enfim, levavam-nos para outra discussão, não vale a pena agora, mas são esses momentos, de facto, e o Natal, para toda a comunidade, para todos os restaurantes da feira e arredores, são importantes. É importante também perceber da parte da restauração que têm também que se adaptar às novas realidades. Há muito menos, as famílias têm, e as próprias empresas que utilizam restaurantes para essas tais festas, para esses tais jantares de empresa, têm muito menos disponibilidade. O dinheiro está mais escasso, está mais caro, como se costuma dizer, e portanto é importante também que os restaurantes tenham alguma imaginação, mantendo a qualidade, mas conseguindo diminuir ali um bocadinho os preços para que possa haver mais jantares, porque também algumas pessoas, ao fim de 2, 3 jantares, têm que trabalhar, não é? Porque sim, estamos em crise. Parece que não, mas estamos em crise. Sim, é verdade. Temos também assistido um pouco por toda a região, a municípios já apostarem mais na programação natalícia. Santa Maria da Feira também tem uma programação fortíssima, o Perlim também já tem provas dadas no mercado. O que é que acha desta concorrência também entre concelhos, os territórios também a procurarem cativar cada vez mais visitantes e, naturalmente, com mais visitas, o comércio também beneficia, o comércio, as empresas, claro, a restauração? Não, essa concorrência de salutar entre os concelhos é importantíssima, porque de facto cativam, chamam as pessoas de fora para o seu comércio, para os seus serviços, e também, e em alguns casos para alguma indústria mais específica, e também de alguma forma puxam pelos da terra para também participarem.
ao fim e ao cabo, para também gastarem algum dinheiro no nosso comércio, é isso também que se pretende. No caso da feira, temos o Perlim, temos também agora, até vamos ter sexta-feira, portanto, o ligar das luzes, não é? Vai ser um momento muito interessante, como tem sido sempre. A Câmara da Feira tem feito um bom trabalho nessa matéria, no centro histórico. Sendo que se tem afirmado no contexto da região, nesta quadra natalícia. Acho que precisa subir um patamar, mas isso sou eu sempre a exigir cada vez mais, não é? Mas já chegou à Avenida à Avenida Sá Carneiro, na Cruz, que era importante, que nos outros anos não tinha chegado, exatamente, que não tinha chegado, portanto foi também no fundo uma luta que a AIF teve, e com a visão do vereador anterior, Gil Ferreira, que de facto teve essa percepção. Acho é que algumas zonas do concelho da feira, zonas estratégicas, deveriam ter a envolvência da Câmara Municipal e não deixar isto só para as juntas de freguesia. Que tem um orçamento também muito limitado e não conseguem limitado, também. E temos zonas de excelência em termos comerciais que eu acho que deviam ser valorizadas. As juntas de freguesia fazem esse esforço, têm recursos muito escassos. Eu acho que a Câmara Municipal, em 6, 7 locais, zonas, como quisermos chamar, deveria dar ali um acréscimo, uma força suplementar. 2, 3, 4 exemplos. A avenida, agora não estou a lembrar o nome, acho que é a avenida principal, a entrada de Canedo, que vai ali desde da zona da entrada de Canedo, mesmo que sai de Gião, até a zona ali da zona da Piedade, portanto, aquela zona ali toda, aquela rua, importantíssima. A zona ali junto a Lamas, junto à igreja de Lamas, aquela zona ali toda, também é fundamental. A zona das Caldas de São Jorge está muito triste, muito, muito debilitada, quase que já não tem comércio, precisava ali num programa até mais do que uma ajuda, uma nova dinâmica em termos de Natal. Precisava, durante o ano, ter ali um projeto de reconstrução do nosso comércio, se quisermos. Não é a única zona do concelho que precisa, mas é uma das zonas talvez em que se nota mais. Temos ali umas termas à volta, temos ali umas termas e temos à volta das termas quase que não existe comércio, e já existiu noutros anos, não eram lojas e lojas, mas existia algum comércio muito interessante ali, portanto, a zona das Caldas de São Jorge também. Estou-me a lembrar do centro de Passos de Brandão também, outra zona também que acho que merece um cuidado especial. Enfim, não vim para aqui preparado com isto, mas talvez uma zona ou outra, ali a zona de Fiães também, aquelas zonas ali de Fiães, ali entre a sede da Junta, a igreja, aquela zona ali toda, a nova sede da Junta, a antiga, a zona da Segurança Social, e depois pela igreja também, com aqueles sentidos únicos, uma zona também interessante para se apostar, porque pode parecer um custo para a Câmara Municipal ou para o poder político, mas não é. É um custo, obviamente, sendo das suas contas, mas é a dinâmica que se cria, é mais gente, o comércio com melhores condições para investir, para apostar, o comércio a vender mais, as pessoas a gastar mais em Santa Maria da Feira e o comércio a ficar um bocadinho melhor. Portanto, é esta também a roda que faz um pouco girar toda esta situação, e que é importante, de facto, que as juntas apostem claramente, mas também que a Câmara tenha, como eu disse, em algumas zonas do concelho, tenha uma aposta estratégica. Não pode ser nas freguesias todas, já sabemos que não. Vir-me para a minha freguesia, Pegeiros, para não estar a falar das outras. Gostaria muito de ter um projeto destes para o centro de Pegeiros, mas nós temos lá 3 ou 4 lojas, portanto, com todo o respeito para quem lá tem as lojas, não faz sentido pensarmos isto. Numa fase posterior poderá fazer sentido, mas há aqui algumas zonas de concelho, porque já tiveram muito comércio, agora têm pouco, ou porque ainda são zonas comerciais muito fortes. Aquela entrada, para quem não conhece, aquela entrada de Canedo, tem ali dezenas e dezenas de negócios, não é? Até lá à frente, até à zona da Piedade. E, portanto, é uma área que a junta de freguesia com certeza que vai investir. Ainda por cima está agora uma nova junta que vai querer mostrar serviço, como todas as outras, naturalmente, mas era importante ali um toque da Câmara Municipal. Muito bem, vamos passar às iniciativas que a Associação Empresarial da Feira também preparou para esta época tão mágica que é o Natal, e podemos começar mesmo pelos marcos do Correio. Que iniciativa é esta? Como é que funciona? Como é que correu também a adesão, Alferes Pereira, até porque as inscrições penso que já terminaram para os marcos do Correio, certo? Ora bem, estás-me a fazer uma pergunta extremamente difícil, porque isso não passa por mim, mas eu penso que terminaram hoje ou ontem, sim. Penso que era ontem que terminaram. Sim, porque a distribuição vai começar amanhã. Aliás, o meu ligeiro atraso aqui deveu-se precisamente a estarmos a organizar a distribuição amanhã, com o apoio da Câmara Municipal da Feira, e, portanto, temos cerca de 70, 80 marcos para distribuir, penso que serão à volta, não, são mais, são perto de 90 já,
porque entretanto há sempre uma inscriçãozinha ou outra fora do tempo, já sabemos como é que é, e de facto a AEF pegou neste projeto. Este projeto vem na altura do Covid, organizado pela Câmara e pelo Feira Viva na altura, com a operacionalidade toda de Feira Viva, que depois numa segunda edição já faz um pouco diferente. O evento caiu ali um bocado, porque a principal diferença era que era preciso buscar o material ao Europarque, enquanto da primeira vez era distribuído. Mas depois, entretanto, houve aqui algumas dificuldades com isto. O Feira Viva não estava muito interessado em continuar neste projeto e a AEF interessou-se pelo projeto, porque entende que é um projeto muito interessante. Um projeto interessante, para já, para os mais novos. Sim, como é que funciona? Para quem não conhece os Marcos do Correio. Os Marcos do Correio é um marcozinho assim na altura de 1 metro, mais ou menos, vermelhinho, redondinho, que faz lembrar mesmo os Marcos do Correio antigos, que esta malta nova não sabe o que é, mas os mais velhos sabem. Também sabes, portanto, meia idade para cima, menos jovens, digamos, mas ou quase jovens. Tu és uma rapariga jovem ainda, a malta conhece, lembra-se disso. Há um sítio ou outro que ainda tem esses marcos, não é? Que às vezes ainda se vê por aí, no CTT e tal. E, portanto, os miúdos nesse estabelecimento ou conseguem isso de outra forma. Estamos a estudar a hipótese de poder também nas escolas terem essa carta, uma carta previamente definida, em que os miúdos escrevem lá o que pretendem do Pai Natal, dobram e metem no Marco Correio, e depois aquilo é recolhido pelo Pai Natal, claro está, Sim. que depois, em tempo útil, ou se eles puserem a carta muito perto de Natal, na semana seguinte, até o Ano Novo, o Pai Natal dará uma resposta ao jovem, ao miúdo, ao menos jovem, se porventura for o caso. Esses marcos estão em comércios, lojas comerciais do nosso concelho, estão em comércios que de uma forma ou de outra têm alguma envolvência com a AEF, mas também abrimos a quem quisesse, não fosse nosso associado e quisesse ter o Marco Correio, nós decidimos abrir. Nós somos inclusivos, somos abrangentes e gostávamos também de ter, enfim, lojas que mesmo não estando connosco, não sendo nossas associadas, pudessem aderir à iniciativa. Temos algumas juntas de freguesia também, sobretudo juntas de freguesia que estão abertas todos os dias, porque há juntas que se abrem uma vez ou duas por semana e à noite não faz sentido. E temos tido este ano muita gente que repete, mas também muita gente nova. Muitos negócios novos, de algumas freguesias até não tão, como é que eu vou dizer, um pouco mais distantes, que normalmente ou têm pouco comércio ou são muito distantes e, portanto, às vezes estas iniciativas aqui do Centro da Feira têm alguma dificuldade de lá chegar. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Pigeiros, que tem lojas com o Marcos Correio, onde há um comércio muito limitado, são poucas unidades comerciais em Santa Maria em Pigeiros. Estou a lembrar, por exemplo, de Guisante também, ou mesmo de Nogueira da Regedoura, que fica lá na outra ponta, não é? Sim. E, portanto, que aderiram e gostaram do projeto e, portanto, também fazem parte da nossa rede de marcos. Depois, o Pai Natal então dá a resposta com a brevidade possível, não é? Porque ele tem muitas cartas para responder, isto não é assim de repente, o homem tem que descansar um bocadinho, e as renas também. E depois, no final, antes do fim de ano, penso eu, o Pai Natal mandará alguém também novamente recolher os marcos para serem guardados, ficam guardados no armazém de Feira Viva. E este ano que vem, já era para ser este ano, mas acabou por não acontecer, para o ano vamos fazer uma reformulação no material, vamos dar um arranjozinho, vamos dar uma pintadela, vamos pôr novos logos lá e vamos pôr os mais apelativos. Mas para já é os que estão, mas mesmo assim estão bonitos, portanto, eu acho que é uma iniciativa importantíssima para a rapaziada mais nova, para os miúdos, ficam sempre contentes, acham sempre muita piada a coisa. Nós temos, é evidente que algum comércio, a coisa não funciona assim tão fantasticamente e temos 20, 30, 40 cartas, mas temos alguns marcos que têm assim de 50, 200 cartas lá metidas e, portanto, às vezes telefonam-nos, venha cá buscar isto, que isto já está quase cheio, e nós temos que ir lá a meio, recolher as cartas para depois as outras se caberem. E aproveitamos, já que vamos lá recolher, o Pai Natal depois dá a resposta até mais cedo um bocadinho, porque já tem ali as cartas, já consegue dar a resposta para depois não acumular tudo depois da consoada, que depois ele fica meio pesadão e lá com um copito a mais, depois vai demorar mais tempo, assim já vai respondendo às cartas. Não é? Exato, uma adesão satisfatória para a Associação Empresarial da Feira este ano? Sim, o número de marcos distribuídos, cartas ainda vamos ver, mas eu acho que sim. E que vamos notando, nós a partir do princípio de novembro começámos a ter alguns telefonemas, mensagens, então e este ano temos Marcos Correio, não temos? Coisa que não aconteceu nos outros anos, percebes? E isso deu-nos para nós uma satisfação enorme. Nós a dada altura, em outubro, questionámos se valeria a pena ou não, porque às vezes também temos que, de alguma forma,
puxar um bocadinho o comércio para esta iniciativa, para esta e para outras, e nós já sabemos, já falamos sobre isso, que às vezes o comércio é preciso puxá-lo um bocadinho, as pessoas às vezes ficam reticentes, renitentes, epá, nem vale a pena e tal. Nós temos que muitas vezes puxar pelos empresários da área do comércio para aderirem às nossas e outras iniciativas, não é? Mas a partir da altura, mas decidimos que sim, vamos avançar, e depois, passado alguns dias ou semanas, começámos a ter vários telefonemas, sendo que nos últimos dias têm sido mensagens, telefonemas e tudo. Nós também queremos participar, mas nem vimos bem o regulamento, onde é que se arranja, e, portanto, vai correr bem. Nessa matéria já está a correr bem, na matéria das cartas também acho que vamos correr bem, porque a malta nova faz sempre questão de escrever uma carta ao Pai Natal. Não é? Portanto, exato. É exigir o possível e às vezes o impossível, não é? Claro, e depois é preciso a resposta também do homem claro, das barbas têm brancas. sempre, todos têm uma resposta. Muito bem. Dos marcos do Correio passamos para uma iniciativa de veia solidária, o Pai Natal Solidário. É uma iniciativa que a Associação Empresarial da Feira tem vindo a desenvolver, mas sem grandes holofotes ou mediatização, entre aspas, nos últimos anos. Em que é que consiste este Pai Natal Solidário, Alferes? Nós decidimos, antes de responder à tua questão, pegando no que disseste antes, nós decidimos que, nós achamos como a AF que quem dá não tem forçosamente que andar aí a ter luzes da ribalta a dizer que deu, o que é que deu e como é que deu. Esta iniciativa Pai Natal Solidário sai um bocadinho fora da esfera da AF, consiste numa iniciativa de uma quarta-feira, ali já 15 dias antes de Natal, 10 dias antes de Natal, em que um de nós da associação, normalmente é o presidente, é escolhido por unanimidade na direção, é o presidente que se veste Pai Natal, e vamos a 6 ou 7 ou 8 IPSS do Conselho. Normalmente são 6 ou 7. Desta vez, as que temos, agora posso dizer o nome delas, e era melhor meter os óculos para não me enganar, é o Centro Social de Souto, São Miguel de Souto, o Lar São Nicolau da Feira, o Centro Social do Toco Espinho, em Melhor das Paiares, depois de tarde o Centro Social Paroquial do Val, o Centro Social de São Cristóvão, que penso que isto é em Nogueira das Dores, exatamente, sim. E depois o Centro Social de Fiães. E, portanto, estas 6 instituições, 3 de manhã, 3 de tarde. Isto consiste, os bombeiros da região levam o Pai Natal. Quando mudamos de uma região para a outra de bombeiros, há ali uma zona de troca de prisioneiros na fronteira, que o Pai Natal salta de um carro para o outro. Ok. Por isso é que tem que estar aqui com uma certa ordem, para não andarmos para trás para a frente, e incluímos sempre as 3 unidades de bombeiros da Feira, de Santa Maria da Feira, sim, as da Feira Cidade, as de Lourosa e os de Rifana. Desde já, dar um enorme agradecimento aos bombeiros da Feira de Lourosa e da Rifana, estão sempre disponíveis, sempre prontos, sempre preocupados, às vezes não é só por mail a responder, é por telefone, o que é que vocês precisam, não precisam, querem para mais cedo um bocadinho, querem um carro maior, um carro mais pequeno, com estes pormenores, tem sido delicioso. Sempre, sem qualquer tipo de dificuldade, para eles tudo é solução. Dar uma nota também que nós vamos ser acompanhados pela GNR em 5 locais, falta confirmar na feira com a PSP, 5 locais, sobretudo até mais para as zonas dos centros de dia, e lares nem tanto, não faz tanto sentido, mas centros de dia, e depois para os mais pequeninos também, que é uma palestra também muito rápida, junto com o Pai Natal, a aconselhar-vos a ter cuidados extremos, cuidado com quem é que passa, não apanhas boleia de quem não deves, não fales com estranhos, enfim, essas coisas todas, os idosos mais com os assaltos, não é? E a questão das burlas, muito comuns também nesta época. Hoje em dia, e nos telemóveis isto é uma coisa impressionante, é preciso ter um cuidado terrível, e não só nos telemóveis, aqueles que convivem com as pessoas cá fora, que só estão no centro de dia, depois vão para casa, ter um cuidado extremo. E a GNR tem feito um papel fantástico connosco, nestas 2 últimas edições que foi, salvo erro. A PSP não tem ido porque nós não temos estado na feira, mas desta vez vamos pedir, já solicitamos também à PSP que esteja presente. Isto é um evento que nós começamos às 9 da manhã, vamos das 9 às 10 a um lado, das 10 às 11 e tal ao outro, meio-dia vamos ao terceiro, almoçamos num restaurante pelo caminho, nosso associado, e depois de tarde vamos aos outros 3 associações, 3 IPSS, e terminamos à volta das 5 e tal. Uhum. A ideia porquê? Porque se for miúdos já começam a ir embora, os pais já começam a ir buscar, se for idosos também começam a ir embora, porque é uma hora já tardia, e mesmo que seja lar, os lares a partir das 5 e meia já começam a servir os jantares, ou coisa parecida, e portanto depois entramos ali e perturbamos um bocadinho a dinâmica deles, que para nós parece monótono, mas para eles é a rotina que interessa, e portanto tentamos ter isso em consideração. É um momento único, um momento mágico. Deixa-me só dizer como é que funciona o financiamento disto, e aqui agradecemos a todos os nossos associados. Nós perguntamos a cada IPSS o que é que quer receber como prenda grande à
à instituição, no máximo de 100 a 120 euros, e todas definem o que querem. Se for uma coisa mais barata, podemos oferecer 2 ou 3 coisas iguais ou diferentes a fazer esse valor. Se for uma coisa que passe muito acima desse valor, dizemos, olha, nós compramos até isto, vocês depois têm que pôr isto, ou então arranjem vocês alguém que acabe de suportar isto. Mas normalmente conseguimos arranjar a forma disso ser pago pelos nossos associados, e também damos uma prendinha, o ano passado penso que foi uma mochilazinha pequenina com lápis de cor que demos aos miúdos, e aos mais velhos demos umas meias de lá, aquelas meias assim à moda antiga mesmo. São ótimas para esta época. Categoria, foi excelentes, aliás veio umas para mim também, aproveitei, e penso que o escritório toda a gente levou umas para casa também. Isto envolve uma dinâmica que andará à volta dos 2.000 euros, sensivelmente, que é suportada e correu sempre bem pelos nossos associados. É evidente que às vezes há ali uma altura temos de fazer um telefonema ao outro, vocês não podem dar uma ajuda, as pessoas de imediato ajudam. Muitas vezes não se responde ao e-mail, não se responde a um SMS ou um WhatsApp. Porquê? Porque nós temos a nossa vida sempre a andar a correr a 200 a hora. Depois eu respondo a isto. Mas se nós telefonarmos, fulano, queríamos a nossa campanha e tal, não tens aí 20 ou 30 euros, às vezes as pessoas mandam logo 50 e pronto, isto está resolvido o assunto. Temos conseguido financiar sempre esta iniciativa sem recursos da AEF, e isso obviamente merece aqui um enorme aplauso e um enorme louvor aos nossos associados que se envolvem neste projeto, sendo que alguns fazem questão, e já temos alguns que já nos contactaram, vamos ter Pai Natal Solidário, faço questão de participar, faço questão de ajudar. Exato. Isto para nós é importante porque a economia não é só números. A comunidade não é só economia. E já temos trazido cá este tema muitas vezes, não é? A questão que as empresas não são essa ilhas, obrigação. não é? As empresas têm essa obrigação, eu digo sempre que, de facto, falámos isso várias vezes aqui, é um dos discursos que eu mais tenho lá fora. As empresas têm que ter essa preocupação de verem à volta quem está a precisar, e logo nesta altura, é evidente que isto tem que funcionar todo o ano, mas nesta altura é realmente onde se sente mais. Uma última nota sobre isto, antes de fazeres porventura mais alguma pergunta, às vezes há momentos duros aqui nesta iniciativa, porque quando estamos em lares, vemos algumas pessoas que os familiares não vão lá há anos visitar. Vemos, nós o ano passado, ou há 2 anos, já nem sei, tivemos uma visita, penso que foi o ano passado, não, foi há 2 anos, não recordo, desculpa, foi uma visita à secção dali das crianças do Hospital São Sebastião, em que vamos lá, vemos onde as crianças estão internadas. Foi duro também, foi muito duro aquilo. Ver os pais, as mães, as olheiras das mães, percebe-se perfeitamente, estão ali dias sem dormir, numa angústia tremenda à espera que, enfim, o seu filho, a sua filha recuperem. E também em alguns lares que tivemos pessoas, estou-me a lembrar aqui de um caso específico, não interessa dizer onde, mas do senhor que se agarrou à Maria do Céu, à falecida Maria do Céu, sim, e que depois se agarrou a mim, a dizer, vocês foram a primeira visita que eu tive este ano. Isto, sei lá, a gente a chorar da comitiva, a Maria só veio cá para fora, depois mais a Mariana, mais pessoal a chorar, e eu tive o Pai Natal já cá fora de mandar literalmente 2 berros, dizer, meus amigos, isto é duro, mas nós não podemos fraquejar. Damos conforto, temos ao homem, e temos que seguir para o outro lado, não podemos fraquejar, mas é duro, claro. Isto é duro, quer dizer, a gente revê-se nisto no futuro, não é? Sim. Isto pode acontecer a mim. Mas mais do que, independentemente de acontecer a mim ou a ti, ou seja, a quem for, é realmente duro e é a realidade de muita gente em muitos lares, não é? Alguns porque não têm a mesma família, outros têm a família muito longe, mas em alguns casos, se calhar muitos, porque a família não nos liga para a tabina, a não ser que haja ali alguma herançazita pelo meio, não é? Claro. Enfim, é o que é. Já agora, como é que são escolhidas as instituições, Alferes? Vocês procuram rotatividade para tentarem chegar a todas? Nós fomos escolhendo 6 de uma vez, depois a seguir foram outras 6, às vezes pedimos sempre à direção, peço sempre à direção, deem ideias aí, obviamente que quem é de uma freguesia do outro, anda cá, vindo cá à nossa terra e tal, não sei o que mais, à minha terra. Nós neste momento já estamos a repetir aqui uma associação ou 2, eu penso que esta de Minharóis tenho certeza absoluta que já foi repetida, porque é ao lado de Pigeiros, lembro perfeitamente. Não tenho certeza se a o Lar São Nicolau já foi repetida, não, e penso que também já fomos lá ao Lar São Nicolau. Faltam 2 ou 3 IPSS que não foram encaixadas aqui porque é a volta precisamente, tem a ver com a questão do trajeto, exatamente, não é? Mas que ficam para o ano, vão ficar, e para o ano já fazemos o pleno, praticamente, acho eu, o pleno de todas as IPSS. A ideia foi até hoje não repetir, este ano começamos a repetir 1 ou 2, e depois vamos começar a rodar outras IPSS. Numa outra situação, não sendo IPSS, também as incluímos. Estou-me a lembrar do Hospital São Sebastião, foi o caso que falei há bocadinho. Mas a ideia, de facto, é levar um bocadinho de alegria, um bocadinho de conforto a esta gente, às crianças, mas sobretudo aos idosos. Fui eu que pensei esta iniciativa há 4 anos. Eu e mais 2 elementos, depois até um da direção e outro da mesa.
E quando pensámos isto, eu disse ao pessoal, eu acho excelente a ideia, mas nós tínhamos que virar isto um bocadinho mais para os séniores. Não falta gente a dar prendinhas e a fazer miminhos aos mais novos. É uma altura que os mais novos são muito acarinhados, não é? Exatamente, portanto não é por aí. Os mais velhos não, os mais velhos às vezes são esquecidos e sentem a falta dos que já partiram, sentem sobretudo a falta dos que cá estão, mas que não passam lá, que não os ligam nada, gente que os podia buscar na noite da consoada e não vai, que ficam no lar, enfim, é complicado e a prova disso é que tivemos em 3 ou 4 lares, depois fazemos um lanchezinho, às vezes é o último sítio onde estamos, ou há algum tempo, fazemos um lanchezinho, uma coisa rápida, e alguns responsáveis contam-nos histórias escabrosas, histórias de que os velhos são mesmo depositados ali. E, portanto, tivemos essa noção antes de ter esse contacto com as chefias dos lares e decidimos realmente focar mais para a parte mais velha. Mas e muitos sítios também têm parte mais velha, parte mais nova, e então juntámos ali e conciliámos as duas partes. A ideia é, de facto, ir a todos, mas, obviamente, ter uma palavra especial para os mais velhos. Claro que sim, a iniciativa Pai Natal Solidário também, a levar calor e muita alegria também às instituições. É uma iniciativa que vai ser vista nas redes sociais da AF, mas de forma sempre muito discreta. É a primeira vez que eu estou a falar nisto em público assim, com esta à vontade. Sim. Sabes bem disso, que já vim cá muitas vezes, nunca falámos nisto. E sabes da existência desta iniciativa. E os nossos patrocinadores, não interessa se gastam 5 ou 50 ou 200, não interessa se compram a prenda, se dão dinheiro, se pagam a prenda só eles ou se contribuem com outros para a mesma prenda. Vai aparecer depois no fim, nos dias seguintes, uma listagem das empresas que nos ajudaram por ordem. Eu até penso que a ordem é alfabética, já por causa das coisas, por ordem alfabética. Se não é uma ordem qualquer, mas não tem razão nenhuma dos serem os mais que dão mais, ficarem acima, os que dão menos ficar abaixo, não é essa a razão. E um agradecimento que obviamente temos que fazer público, mas que é só isso, um agradecimento público, porque publicidade tem que ser feita de outra maneira. E todas as empresas que contribuem connosco percebem isso, portanto não há essa necessidade de estarmos aqui a fazer publicidade. Aliás, até algumas empresas, vou contar isto também, que é a primeira vez que digo isto em público, algumas empresas telefonaram-me e ficaram chateadas de terem feito parte da lista o ano passado. Nós não queríamos aparecer, mas nós não queríamos aparecer. Pronto, mas peço desculpa, mas tinham que aparecer porque é justo, parecem todas. As convenci, ficou tudo bem, mas até aí se notou que havia aquela intenção de contribuir, ajudar, mas não propriamente fazer publicidade. É isso, muito bem. É bom porque sentimos que a comunidade não se esquece de quem precisa, não é? É verdade. Passamos agora para o concurso de montras, uma iniciativa que está de regresso também ao Concelho de Santa Maria da Feira. É uma tradição, há novidades este ano. Alferes, como é que funciona este concurso de montras? Sim, algumas novidades este ano. O concurso de montras este ano vai ser um bocadinho diferente na perspectiva que não vamos ter a votação online. A votação será só uma e será no fim, por um júri escolhido. Ficou decidido há bocadinho, há cerca de meia hora, que o júri, 40 minutos, que o júri seria com base no júri do ano passado. Vamos convidar precisamente, não as 6, mas as 5 pessoas que fizeram parte do júri, 5 fantásticas senhoras, mulheres do nosso concelho, para ver se não me esqueço de ninguém. Cristina Tenreiro, Susana Correia, Teresa Vieira, a nossa Presidente da Assembleia Municipal, Adelina Portela, 4, Clara Bernardes faz parte da direção 5, vai faltar sempre uma, que é a Maria do Céu Nunes, que não pode estar, mas estará em espírito, com certeza. É provável que alarguemos este leque a mais algumas senhoras, nomeadamente as que fazem parte da direção, que têm lojas comerciais e que não podem concorrer porque fazem parte da direção, por isto evitar depois... Enfim, acho que não haveria problema, mas decidimos que quem faz parte dos órgãos sociais não pode concorrer a este concurso. Este ano, então, não há público a participar na votação. Porquê esta decisão? Não há público por várias razões. Primeiro, porque por vezes as montras que são as melhores não são mais votadas pelo público, porque quem tem, se calhar, uma maior dinâmica em termos de comunidade, em termos de seguidores, consegue pôr a sua votação lá em cima, e essa loja, digamos assim, não tem assim uma decoração por aí adentro, e aconteceu, no ano passado nem tanto, aconteceu com um caso ou dois, mas há 2 anos também aconteceu, que é algumas lojas com boas decorações ficarem para trás e lojas com decorações, enfim, mais simples, menos cuidadas,
ficaram lá para cima. É evidente que isso depois corrige-se ao fim com a última votação com o júri, mas nós queríamos desta vez eliminar esse tipo de problema. É um risco que vamos correr, se calhar não vai correr tão bem quanto isso, para o ano podemos voltar ao mesmo figurino. Não há dramas por causa disso, como eu costumo dizer. No escritório houve aqui uma divisão de opiniões sobre isto. Não há dramas sobre isto. Se correr mal, há uma coisa, opta-se e vai-se outra vez ao formato anterior. Nós funcionamos assim, não corre tão bem, recua, corre bem, mas tem que fazer alterações, vir à esquerda ou vir à direita. O evento não tem pernas para andar. Tivemos a Aldeia da Sangria, que foi exemplo flagrante, não tem pernas para andar. Havia ali nitidamente uma dificuldade, recua, para o ano faça o projeto, porventura se fizermos, e noutros moldes. Portanto, as coisas são como são, não há dramas quanto a isso. Só tem problemas ou só tem dificuldades quem tenta fazer alguma coisa, e nós funcionamos assim. No caso das montras de Natal, decidimos esta alteração, vai-nos obrigar a ir às montras todas. Eu não sei quantas é que vamos ter este ano. O ano passado tivemos 40 e tal, salvo erro. Portanto, se tivermos 40 e tal, temos que passar às 40 e tal montras, o que este júri vai sofrer. Sim. Poderá não passar o júri todo, poderá passar uma ou duas pessoas do júri, vai reportando aos outros e tal. Até quando é que está a decorrer a inscrição? As inscrições vão abrir amanhã, penso eu. Isto que tivemos que fazer aqui umas alterações e atrasou um bocadinho, vai abrir amanhã e será até perto do Natal. Precisamente porque desta vez não é preciso ter aquela votação inicial para depois ir à segunda votação, portanto o prazo vai ser mais alargado. Os prémios ainda não estão definidos, pronto, se ias fazer essa pergunta, já te estou a responder, os prémios ainda não estão definidos, mas não deve fugir muito dos prémios do ano passado, sendo que nós queríamos apostar um bocadinho mais talvez nas viagens e nas estadias de fim de semana. Já falamos aí com uma agência de viagens, a mesma do ano passado, com certeza que nos vai ajudar, e agora estou aqui com uma branca, mas eu lembro já do nome, e também talvez mais outra agência de viagens, e depois, entretanto, arranjar aqui uns prémios também com a Câmara Municipal de alguns concertos. Sei que um concerto do Fado no auditório já está, no Cine Teatro já está esgotado, né, qual é a fadista que vem ali? Não estou agora também não estou aqui dentro do assunto, mas acho que já está esgotado. Eu vi hoje no Facebook, portanto, o Guia Mágico, a nossa empresa que tem ajudado nas viagens é a Guia Mágico de São João de Ver, abaixo da linha de comboio, e em Beira. E então, pronto, vamos tentar ter uns prémios mais bonitos, mais engraçadinhos. Obviamente que as pessoas não concorrem para o concerto da Namora. A Namora. Mas é já este fim de semana também, é já sábado. Portanto. Sim, pois já não dava, pois de facto já não dava. Mas a ideia, de facto, é ter uns prémios melhores, mas eu estou convencido que as pessoas também não entram pelos prémios, até mais pelo espírito. Obviamente que ganhar é bonito. E que importância tem este concurso de montras para o comércio tradicional? Não direi que terá paletes de chineses aí a fazer compras, como diria o nosso amigo Futre, não é essa a questão. Eu acho que cria dinâmicas, as pessoas percebem que o comércio está vivo na feira, porque as fotografias tiradas, por isso é que se pede fotografias de qualidade, vão passar nas nossas redes sociais todas e depois serão partilhadas por próprias lojas e depois por muita gente. A ideia é levar a todo mundo, o quanto possível, todas as lojas concorrentes, com várias fotografias da monta, digamos assim, e em várias perspectivas. Portanto, isso é uma excelente publicidade para a casa. Também o facto de participarem neste evento demonstra algum espírito aberto das lojas, dos seus gerentes, dos seus empregados, porque participam nas coisas, porque as coisas mexem, não é? E penso que por isso é importante também. E até nos concelhos vizinhos, admito que alguém da Austrália ou da Nova Zelândia que veja a publicidade não interessa tanto, embora agora interessa por causa da questão do online, não é? Cada vez mais se compra online, mas nas freguesias, nos concelhos vizinhos, obviamente que isto cria aqui uma certa dinâmica e, portanto, há uma exposição muito maior dos negócios em si e, portanto, isso é importante. Também é importante para a AEF, porque sente que está próxima dos nossos associados, e nós falamos com os nossos associados e vamos aproveitando também estes momentos para perguntar como é que estão as coisas, não estão, o que é que precisam, não precisam, e às vezes é nestes momentos em que nos é solicitado uma questão ou outra que nós podemos resolver facilmente, outras nem tanto, canalizamos para quem de direito, e portanto também é um momento de reciprocidade e de confraternização entre a AEF e associados. Os comerciantes têm também aderido a esta iniciativa, sentem que é relevante esta iniciativa para eles nesta época?
É preciso o tal telefonemazinho. Isso não há hipótese, temos que o fazer. Mas vejo muita gente interessada, vejo alguma gente que já nos também telefonou, que mandou mensagens, se vamos ter desta vez as montas de Natal, quando é que começam as inscrições. Já temos aí talvez 10, 15 lojas interessadas em inscrever-se. Nós temos uma preocupação agora, com todo o respeito pelo centro da feira, e a base será sempre o centro da feira porque é a parte mais comercial, mas nós queremos alargar ao máximo às outras freguesias do concelho. Até nos marcos do correio, por exemplo, estivemos há bocado a fazer uma relação, há ali 3 ou 4 freguesias que não têm nenhuma loja. Aconteceu rapidamente um telefonema: queres colocar em um marco correio? Explicamos que é para ver se conseguimos ter todas as freguesias representadas. Era importante para nós. É simbólico isto, mas é importante. Nas montras, não sei se será fácil termos todas as freguesias, será complicado, até porque há freguesias em que as montras, há pouco comércio e, portanto, as montras é mais complicado, freguesias mais pequenas, não é? Já citei algumas. Não vou estar sempre a falar das freguesias, parece que estou a falar mal delas, e não é esse o caso, não é? É o que é. Mas ter, sobretudo aqui do centro da feira, já sabemos que sim, mas ter os 4 cantos do concelho representados. É um evento que nós entendemos ser, como eu disse, muito importante, porque também mostra uma certa unidade do concelho e perceber que a AEF, ou a parte, digamos, de festa ou de divulgação de lojas para as vendas, não é só o centro da feira. Isso nunca foi isso. Há tendência, porque a AEF está aqui, as lojas estão aqui perto e no instante até vão lá e falam connosco, há essa tendência, mas uma loja em Romariz é tão bem-vinda como uma loja da feira, se calhar mais bem-vinda, permita uma expressão, porque está longe, porque não tem contacto diário connosco, ou uma loja de Guisande, porque é uma freguesia que tem pouco comércio e, portanto, uma loja que ali apareça é um achado e, portanto, para nós merece uma valorização extra. Ou de freguesias, se calhar, como o Val, freguesias distantes, que não têm depois também estas oportunidades, como é a viagem medieval, como é o Perlim, essas coisas todas têm o que é festas nacionais, neste caso mundiais, como é o Natal, mas que não têm estas festas locais. E essas lojas também merecem-nos um carinho, às vezes, especial, por causa precisamente disso, porque estão algo desprotegidas, vá lá, e isso é importante também a nossa presença. Claro, arrancamos este programa a falar sobre a importância da época natalícia para o comércio local e sabemos que nesta altura de grandes consumos, muita da preferência vai para as grandes superfícies. Alferes, antes de fecharmos o programa com notas finais, uma reflexão sobre a importância de ajudarmos também os negócios que estão na nossa terra, em Santa Maria da Feira, neste caso. Eu costumo dizer que tudo tem o seu lugar e que se tivermos que ir a uma grande superfície fazer uma compra, fazemos, não é dramático isto. Eu quero é que as pessoas olhem também para os pequenos negócios, os comércios locais, o comércio tradicional, que não são coisas rigorosamente iguais, e que pensem que também lá podem encontrar o que procuram. E às vezes, a maior parte das vezes, com melhor qualidade e às vezes com melhor preço. Quanto mais não seja porque não se paga a deslocação para ir a uma grande superfície no Porto ou nos sítios quaisquer. E, portanto, essa é logo uma questão que fica é logo importante e determinante. Há um atendimento personalizado no comércio local, coisa que não há nas grandes superfícies também. E há também aquela tendência, se não tivermos hoje, trazemos amanhã. Parece o Sr. Palácio, não é? O Sr. Palácio é que tinha esta massa, mas não tenho hoje, mas amanhã vou ao Porto e trago. Mas muito comércio funciona assim ainda. Manda vir, e agora com estas empresas de entrega rápida, às vezes o comércio até prefere quase que não ganhar nada, o pouco ganho que tinha fica lá no estafeta, não é? Na empresa que transporta o bem, mas serve o cliente e ganha um cliente. Isto também é importante, e é importante também que o comércio perceba que às vezes não se ganha, o que se ganha é segurar o cliente, ou ter um cliente novo, que aquele produto em causa até pode não dar um lucro para aí adentro, mas temos que também semear para depois amanhã colher. E essa é uma parte. Outra parte é também perceber que o nosso comércio emprega gente. E a gente que emprega normalmente é gente da nossa região, da nossa zona. Gente que pode ser os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, pode ser o nosso vizinho, a vizinha, pode ser o indivíduo lá do fundo da rua, pode ser o vizinho da frente que às vezes é mal encarado, mas tem família também tem que alimentar os filhos, pode ser alguém do prédio, pode ser alguém da vizinhança, pode ser um amigo de um amigo. Enfim, um dia podemos ser nós. E, portanto, quem lá trabalha tem uma história, tem uma família, tem um percurso de vida e, portanto, tem um histórico.
E nós estamos a comprar no comércio local, obviamente se comprarmos nas grandes superfícies, também não trabalha a gente, também, mas à partida não serão mais de cá. Isto não é um nacionalismo bacoco, não é nada disso, mas nós temos que também tentar sempre um bocadinho proteger primeiro os nossos, não é? Os que conhecemos, os negócios, conhecer as pessoas que têm os negócios, conhecer os empregados, muitas vezes os fornecedores, porque às vezes os fornecedores também são locais, cada vez mais a economia circular está em voga, cada vez mais se aposta em algumas áreas, por exemplo, na roupa não dá, é diferente, mas por exemplo na agricultura Sim. cada vez se aposta mais nisso, tivemos há pouco tempo aqui o Carlos a falar nisso precisamente, eu se não tenho, um colega meu tem, e eu chego ao meu cliente e levo do meu colega, e o colega não é de Badajoz, nem é de Freixo Espada à Cinta, portanto é alguém aqui na zona que produz, pode não ser no concelho, mas na região produz e depois permite que ele venda aos seus clientes. Portanto, cada vez mais isto é importante e numa altura em que o comércio está a passar grandes dificuldades que advêm de novas modalidades e que se calhar algum comércio não se tem conseguido adaptar, também porque às vezes o produto ou o serviço que vendem não é de fácil adaptação às novas formas de vender, nomeadamente o online. Temos essa questão. Também vivemos tempos complicados, porque não há dinheiro, as pessoas têm menos dinheiro e há muita incerteza. Ainda hoje estamos aqui às voltas com isto, saber se a guerra na Ucrânia acaba ou não. Parece que sim, parece que não. Ainda não vi as notícias tarde, já aí desenvolvimentos novos ou não. Mas independentemente disso, de um momento para o outro recomeça. A guerra na Palestina é igual, as guerras que não se falam no centro da África, que são dramáticas e que quase ninguém fala e não percebe porquê, mas enfim, mas isso vamos a outra discussão. E portanto todo este mundo que anda aqui meio desregulado e meio assim aos trambolhões, leva a que as pessoas ou não tenham dinheiro, porque o mundo não anda, não cresce economicamente, mas também algumas pessoas que até têm dinheiro, mas ficam com ele, uma questão de precaução, de poupança, que também tem que acontecer, as famílias também têm que poupar. E isso leva às vezes que o comércio se ressinta ainda mais que aquilo que é usual. Portanto, esta altura de Natal é importantíssima para que o comércio faça algum dinheiro e de alguma forma pague algumas contas. É a melhor expressão que se pode pôr aqui. Sim. Faça algum dinheiro extra para pagar algumas contas que porventura estejam atrasadas. Ou um ou outro investimento que queiram fazer. Atendendo a esse cenário que traçou, quais são as expectativas para esta época natalícia? Sente-se já muita retração no que toca ao investimento, na compra de produtos, Alferes? Não tenho essa percepção ainda. Estou agora a começar a falar com as lojas por causa dos marcos, por causa também das montras. É difícil ainda perceber como é que está. Acho, mas daquilo que eu vou vendo das exposições que fizemos, quer de Motofeira até do Mercafeira também, que não foi a nossa melhor edição, longe disso, foi uma edição com algumas dificuldades em termos de público e sobretudo de público a gastar dinheiro. Apesar de todos os esforços que gastamos balúrdios no Mercafeira em termos de comunicação e de marketing. Mesmo balúrdios, gastámos mais nesta edição que nas outras todas juntas, para teres uma noção, Filipe. Mas que, enfim, notou-se ali as pessoas a ter algum cuidado em comprar e compram só uma coisa em vez de comprar duas, olham, não vêm e não compram. E mesmo no setor automóvel tivemos concessionárias que venderam muito mais, mas outras venderam menos, e todas elas me disseram que nota-se das pessoas algum receio. Mesmo quem comprou, compra um bocadinho pé atrás, acaba por gastar dinheiro, mas vai um bocadinho pé atrás. Não é à tola, se calhar comia o ano passado, ou há 2 anos, ou antes do Covid, ou antes até da crise de 2010, daqueles anos loucos de 2007, 2008, 2009, que se gastavam muito. Portanto, esses tempos nunca mais voltaram. E o comércio ressentiu-se muito disso. Porque o comércio é um setor que anda sempre de crise em crise e nunca consegue recuperar verdadeiramente. E é preciso também que as pessoas tenham essa noção. E para servir um pouco já para terminar esta parte da nossa conversa, nós tivemos a crise de 1910, 2010 com os bancos, com a banca. Uma crise que já começou em 2008, 2009, dramática, em que os primeiros a sentir a crise bancária foram os mais pequeninos, não é, como é óbvio. Depois vem a austeridade, que é uma tragédia para o comércio, portanto, uma tragédia a seguir a outra, quase sem respirar. Depois recupera-se ali um bocadinho, vem o Covid, e vindo o Covid, muitas lojas fecharam
porque tinham que fechar naquele período, depois fecharam de vez, encerraram mesmo, e depois tentam levantar a cabeça e estes problemas todos internacionais. Temos os conflitos todos, os conflitos que não ajudam nada, portanto, e que complica a dinâmica empresarial do mundo, com as matérias-primas a disparar, e nós, se nos lembrarmos bem logo depois de Covid, o que é que disparou ali as matérias-primas, algumas delas, que foi uma loucura absoluta, se vocês bem se recordam, vocês, espectadores, ouvintes que nos estão a ouvir, portanto, foi uma loucura absoluta, e portanto, isto tudo repercute-se e o comércio nunca se consegue levantar, percebes? Quando se está a tentar levantar, e é uma atrás das outras. Não está fácil para ser comerciante. Eu costumava dizer, com isto termino mesmo, eu costumava dizer antigamente que uma pessoa há 40 ou 50 anos, um comerciante era um senhor, era uma classe ser comerciante, era quase como ser médico, era assim uma coisa, ter uma loja comercial no centro da feira, ou no centro de São João da Madeira. Era um prestígio. Era um prestígio, era alguém. Hoje em dia, arrisca-se a ser um desgraçado. Arrisca-se, e digo isto com muita mágoa, tem que ter muita engenharia mental de marketing e de publicidade, essas coisas todas, e têm que dar passos muito seguros nas suas aquisições para saber o que é que vão vender, porque não podem ter estoques ali posto de lado para ficar de lado de vez. Muito bem, 1 minutinho ou 2 para a nota final. Alferes, o que é que fica por dizer ou que mensagem gostava de deixar a quem está a ouvir a conversa? Fica tanto para dizer... apenas salvar estes três momentos que vamos ter, a montas de Natal, que de facto é um momento de grande carinho para nós, porque promovemos o que melhor há na imaginação dos nossos associados e não só que decoram as suas montas com carinho para, de alguma forma, conseguirem convencer os seus clientes e mais que os seus clientes conseguirem convencer quem não é cliente a ser cliente. Os marcos do correio, que é uma iniciativa fantástica para o comércio, porque o comércio não vende nada diretamente, obviamente que não, mas obriga a família a lá, ao menino, à menina e depois aos pais, e de facto ficam-se a identificar com o comércio, e para o comércio é uma certa dinâmica, uma certa vontade de mexer, de fazer coisas. E por fim, o Pai Natal Solidário, que talvez seja das 3 situações a mais tocante, a que sai um bocadinho fora da nossa esfera, é verdade, mas que é um momento único, e é um momento que todos nós na direção, já na direção anterior também, e nos órgãos sociais, no escritório, e as pessoas mais chegadas a nós, alguns consultores também fazem questão de estar presentes neste evento. É um evento único que de facto demonstra que a nossa sociedade também, quando se quer organizar, organiza-se e ajuda, e que termino com isto, convencido com estas iniciativas, sobretudo como esta aqui, como eu disse, do Pai Natal Solidário, continuo a acreditar que o mundo tem solução. Muito bem. Obrigado, Alferes Pereira, pela presença aqui nos estúdios. O programa Espaço Empresa a entrar também no espírito da época natalícia. A Associação Empresarial da Feira dinamiza 3 iniciativas: Marcos do Correio, concurso de montras, e também o Pai Natal Solidário, para assinalar esta quadra e também para apoiar o comércio local. O programa regressa na próxima terça-feira, depois das 6, com uma nova temática. Continuação de uma boa terça-feira, sempre na companhia da Sintonia.